Hoje venho falar-vos sobre como fazer as pazes depois de uma discussão. A primeira coisa que gostava de lhes dizer é que discutir é normal, faz parte de uma relação saudável e os casais mais felizes também são aqueles que sabem discutir. Claro que quando nós falamos em ter discussões, nós falamos na possibilidade de termos discussões saudáveis, discussões que até certo ponto protejam a relação, mas também falamos da possibilidade de haver discussões muito perigosas e que coloquem em causa a relação. Hoje venho falar-vos de uma ferramenta que nos permite lidar com as discussões e com a relação de maneira a protegê-la. Falo-lhes das tentativas de aproximação, na prática daquilo que cada um de nós pode fazer para recuperar de uma discussão, para fazer as pazes depois de um momento de conflito, depois de um momento de tensão. A primeira mensagem que gostaria que retivessem tem a ver com a rapidez. Isto é, hoje sabemos que os casais mais felizes, aqueles que constroem relações mais sólidas, mais satisfatórias, também são aqueles que não deixam passar muito tempo entre uma discussão e o fazer as pazes. Então, quanto mais cedo conseguirmos dar o primeiro passo, tanto melhor. Claro que se depois de uma discussão nos aproximarmos do nosso companheiro ou da nossa companheira, não propriamente com a intenção de fazermos as pazes, mas sobretudo com o objetivo de a convencer de que temos razão, então não só esse passo não vai ser frutífero, como muito provavelmente vai aumentar a probabilidade de a tensão subir e de os membros do casal se sentirem ainda mais distanciados. Outra coisa que me parece importante reter tem a ver com os assuntos sobre os quais nós discutimos. Muitas vezes as discussões não são exatamente aquilo que parecem, ou seja, é evidente que nós podemos discutir sobre assuntos que são importantes para nós, como a educação dos filhos, o dinheiro, a relação com a família alargada. Agora, de uma maneira geral, é como se em cada discussão houvesse aqui várias camadas e, independentemente do assunto, de uma maneira geral, dizia eu, nós precisamos sobretudo de sentir que a pessoa que está ao nosso lado se importa, que se importa com aquilo que nós estamos a sentir, que nos considera pelo menos uma das pessoas mais importantes da sua vida. E é nessa medida que eu dizia que as discussões nem sempre são aquilo que parecem. Porque a verdade é que às vezes nós estamos a discutir sobre algum daqueles assuntos que eu há pouco sinalizava e na prática aquilo que nós estamos a querer dizer à outra pessoa é: mostra que te importas comigo, mostra-me quão importante eu sou para ti, mostra-me que os meus sentimentos são importantes para ti. Agora, nós nem sempre conseguimos prestar atenção às nossas próprias necessidades afetivas, ou seja, às vezes nós estamos efetivamente a discutir sobre o dinheiro, sobre os filhos, sobre a família alargada e na prática aquilo que nós queremos é que a pessoa que está ao nosso lado nos mostre que se importa, ou seja, aquilo que nós estamos a dizer no meio daquela atrapalhada toda, aquilo que estamos a querer dizer é: mostra-me que eu sou importante para ti, mostra-me que os meus sentimentos são relevantes, mostra-me que estás ao meu lado. Agora, nós nem sempre conseguimos, de facto, transmitir as nossas necessidades desta forma e, obviamente, nem sempre conseguimos reparar naquilo que o nosso companheiro ou a nossa companheira está a tentar transmitir-nos. É fundamental que nós consigamos reparar aqui em pelo menos duas coisas. Uma tem a ver com a pressão a que o nosso companheiro ou a nossa companheira pode estar sujeito num determinado momento. E essa pressão pode ter a ver com um problema no trabalho, com dificuldades de outra natureza pela qual aquela pessoa esteja a passar, ou até pela pressão, por exemplo, exercida por outros familiares. Muitas vezes há outras pessoas que também são importantes para nós e que nos colocam pressão sobre os nossos ombros e isso pode atrapalhar um bocadinho a vida de casal. Reparar nisso, reparar na tensão a que o nosso companheiro ou a nossa companheira tem estado sujeito ou sujeita, ajudar-nos a quase de certeza a empatizar com ele ou com ela e a discutir de uma forma muito provavelmente não tão agressiva, muito menos violenta e pelo contrário, nós até podemos discordar, mas vamos quase de certeza mostrar que nos preocupamos com a outra pessoa.
Outra coisa importante tem a ver com tentarmos calçar os sapatos daquela pessoa, ou seja, ainda que discordemos das escolhas do nosso companheiro ou da nossa companheira, nós podemos de facto tentar colocar-nos na posição dele ou dela, tentarmos perceber como é que ele ou ela se está a sentir, porque é que nos está a pedir determinada coisa, porque é que está a reivindicar determinada escolha, tentarmos de facto empatizar, sentir aquilo que o outro está a sentir. Então, agora partindo para os passos concretos, numa tentativa de fazer as pazes. Eu gostava de vos falar de 3 passos. O primeiro tem a ver com a assunção da nossa própria responsabilidade. Isto é, quando nós discutimos, nós agarramos-nos muito à circunstância de termos razão. Nós agarramos-nos ao nosso ponto de vista, às nossas emoções, às nossas necessidades e, de facto, naquele momento, quando há um pico de tensão, nem sempre conseguimos reparar naquilo que a outra pessoa está a sentir e muito menos nos lembramos de prestar atenção àquilo que ele ou ela sente, por exemplo, a propósito das coisas que vamos dizendo. Então, a posteriori, depois de nos auto-acalmarmos, pelo menos minimamente, importa que consigamos fazer esta primeira abordagem com a genuína intenção de, no fundo, assumirmos a nossa responsabilidade por aquilo que aconteceu ao longo da discussão. Na prática, tratar-se-á de pedir desculpa pelos erros que cometemos e atenção, porque isto não tem nada a ver com dizer à outra pessoa que ele ou ela é que tem razão, que ele ou ela, entre aspas, ganhou a discussão. Tem a ver, isso sim, com o reconhecimento da nossa parte. E a nossa parte até pode ser comparativamente mais pequenina do que a do nosso companheiro ou da nossa companheira, pelo menos aos nossos olhos. Aquilo que importa é que consigamos dar este primeiro passo e, porventura, até abrir espaço para que a outra pessoa faça o mesmo. Na prática, quando nós pedimos desculpa pelo que quer que tenham sido os nossos erros, é muito mais provável que a pessoa que está ao nosso lado se sinta automaticamente mais calma e também capaz de fazer o mesmo. O segundo passo tem a ver com a aceitação da tentativa de reaproximação. Isto é tão difícil, ou é praticamente tão difícil tomar a iniciativa de pedir desculpa como é difícil aceitar o pedido de desculpas. Sobretudo se ainda estivermos sob muita tensão, se ainda estivermos a remoer à volta daquilo que a outra pessoa disse ou fez, pode ser efetivamente difícil aceitarmos uma tentativa de reaproximação, sobretudo na medida em que essa tentativa de reaproximação assuma sobretudo aqui um caráter mais gestual, ou seja, muitas vezes a pessoa de quem nós gostamos tenta aproximar-se de nós através de gestos de afeto e nem sempre é capaz, numa primeira fase, de verbalizar, por exemplo, um pedido de desculpas. A verdade é que quando nós aceitamos uma tentativa de reaproximação, insisto, mesmo que não haja um pedido de desculpas formal, aquilo que nós estamos a dizer à outra pessoa é que a nossa relação é suficientemente importante. Na prática, que a nossa relação é mais importante do que a nossa necessidade de provarmos que temos razão. Um terceiro passo tem a ver então com a necessidade de, mais calmos, conversarmos sobre aquilo que nos magoou, sobre aquilo que nos causou desagrado. Como é que nós podemos manifestar o nosso desagrado, fazermos as nossas queixas já mais calmos e de forma estruturada? Eu gosto de propor que estas queixas, que estas manifestações de desagrado sigam aqui 4 passos. São 4 passos que é relativamente fácil de memorizar e que nos ajudarão quase de certeza a estruturar o nosso mal-estar, sobretudo se nas primeiras vezes tentarmos fazê-lo em primeiro lugar por escrito e só depois oralmente. Então, estes 4 passos são: eu sei que, ou eu reconheço que, mas não gostei de, porque me senti e preferia que. Por exemplo,
Imaginemos que durante a discussão a mulher diria ao marido qualquer coisa como isto. É sempre a mesma coisa, tu estás sistematicamente a desautorizar-me em frente dos miúdos, tu não prestas, dá-me a sensação que eu não presto, enfim, aqueles ataques pessoais que no fundo surgem mais provavelmente quando nos sentimos de cabeça quente e normalmente depois de um e o outro membros do casal terem dito uma série de disparates, coisas de que normalmente se arrependem. Neste exemplo, e depois de ambos se auto-acalmarem, a mulher talvez pudesse fazer a sua queixa recorrendo a estes 4 passos. Então, talvez pudesse dizer qualquer coisa como: eu sei que não fizeste por mal, mas não gostei que me tivesses desautorizado em frente dos nossos filhos, porque me senti precisamente desautorizada, inferiorizada, vulnerável. Preferia que me tivesses dito qualquer coisa a sós, não na presença deles. Esta é efetivamente uma forma de nos queixarmos através da qual nós seguramente não vamos atacar a personalidade da pessoa que está ao nosso lado. Desde logo porque com o primeiro passo, quando nós dizemos eu sei que ou eu reconheço que, aquilo que nós estamos a fazer é genuinamente a tentarmos colocar-nos na posição da outra pessoa, a tentarmos empatizar com aquilo que ele ou ela estaria a sentir naquele momento. Num segundo passo, ao dizermos de forma clara do que é que não gostamos e cingindo-nos a uma situação, a um comportamento, nós fugimos, no fundo, aqui à probabilidade de fazermos uma generalização abusiva que mais facilmente vai ser sentida como um ataque pessoal. Num terceiro passo, nós não dizemos coisas como porque não é normal ou porque é sempre a mesma coisa. Nós dizemos porque me senti, ou seja, depois de explicarmos à outra pessoa qual foi o comportamento de que não gostamos, nós explicamos como é que aquilo nos fez sentir e dando nomes. Quando a mulher diz que se sentiu desautorizada, inferiorizada, vulnerável, está a dar um nome, ou vários neste caso, ao seu mal-estar. E por fim, ao dizer eu preferia que, está a dar uma alternativa ao marido, isto é, naquele caso concreto, está a dizer-lhe que ele pode chamar a atenção dela, mas que, pelo menos aos seus olhos, talvez fosse mais benéfico fazê-lo noutras circunstâncias, neste caso, longe das crianças. Esta ferramenta, estes 4 passos, de uma maneira geral, ajuda-nos a organizar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e a queixarmos-nos de uma forma emocionalmente mais inteligente e protetora da nossa relação. Eu gostava só, para finalizar, de chamar a atenção para 2 coisas que seguramente nós não devemos fazer quando estamos a tentar ficar bem com o nosso companheiro ou com a nossa companheira, quando estamos a tentar, ou quando desejamos pelo menos fazer as pazes. Uma tem a ver com o não amoar, ou seja, é fundamental que não nos fechemos na nossa concha, não nos fechemos sobre nós próprios, sobretudo quando a pessoa que está ao nosso lado faz efetivamente uma tentativa, mesmo que ténue, de reaproximação. E a segunda tem a ver com o não nos agarrarmos a esta necessidade de provar que tínhamos razão. É muito melhor nós agarrarmos-nos ao bom que é termos a nossa relação e abdicarmos um bocadinho desta coisa do eu tenho de mostrar que tenho razão.